venham! Hoje tem live! Última quarta do mês. É a live que eu mais gosto. Sejam bem-vindos à nossa série Meditar é Outra Coisa. Eram os cientistas meditadores? Na primeira parte, já entramos na mais fascinante experiência, 5 minutos de prática da técnica mais poderosa do acervo dessa arte e filosofia milenar. Vão chegando, minha gente. Nessa primeira parte, nós desmistificamos o que é meditação. Eu já estou num lugar maravilhoso. Meditar é outra coisa, bem diferente do que sugere a palavra, certo? É o que a gente vai fazer aqui. Esse meu sonoplasta hoje não está funcionando bem e não está trabalhando bem. Eu acho que eu vou despedir essa sonoplasta. Na segunda parte, fazemos um link entre a meditação e a ciência e a gente tá vindo ainda na linha dos pré-socráticos, hein? Vamos voltar a falar deles, vou fazer uma pequena revisão. E finalmente, na terceira parte, de posse desse conhecimento, refazemos a nossa experiência de meditação com um propósito a mais, entrar no canal sutil do conhecimento, a intuição. Isso respondendo àquela pergunta, eram cientistas meditadores? Então vamos lá? Olha, gente, a primeira vez que eu estou usando esse recurso. Oi, Gilberto, já vamos começar a nossa prática. A vinheta tá rolando e eu digo para vocês que eu ainda tô usando esse recurso da tela verde e eu quero passar uma tela aqui para vocês. Vocês já viram aí? Ó, será o pano de fundo? Será a Sicília? Será a Itália? Será? Que lugar é esse? Peraí, aqui. Ai, meu Deus, gente, eu não sei se eu vou conseguir trazer essa tela. Ah, consegui. Não, minha gente, é simplesmente a praia de Itaguaçu. Aqui no continente de Floripa. Ai, minha gente, aqui. É essa imagem que eu gostaria que vocês se concentrassem agora nessa primeira parte. Se eu conseguir projetar aqui atrás para nós. É a primeira vez que eu estou usando essa tela verde, mas ela já está aí no Stories. Sai da live, vai lá no Stories e vê essa tela aqui. Vou tentar de tudo deixar ela aqui, mas ela não quer. Eu não sei como faz isso. Deixa eu pegar esse celular aqui e ver. Agora, ó. É um barquinho. Aquete-se. Sente-se numa posição confortável e firme. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Respiração natural. E concentre nessa imagem. Um leve ar de sorriso nos lábios vai ajudar. É simplesmente uma paisagem de hoje. Não é a Itália. Vocês vão entender porque eu estou falando se poderia ser na Itália, mas não é. Brasil, oi Gorete.
A imagem de hoje, eu estive lá, aqui, meditando e trazendo essa imagem para nós. Concentre nessa imagem. Ficaremos aqui 5 minutos. Hoje é meditação, então as costas devem estar eretas. Nada de deitar, tá? Coluna ereta, cabeça no prolongamento da coluna e as mãos em Shiva Mudra. Para quem conhecer, eu vou fazer aqui o gesto de Shiva Mudra. Para quem não conhece, mão positiva por cima da negativa, ambas voltadas para cima. Positiva nas mulheres é a esquerda, nos homens é a direita. Escolha um local aconchegante aí no seu quarto, na sua sala e peça para que os de casa não interrompa. Eu vou conseguir ficar sentada. Oba! Então vamos lá, eu tô aqui quietinha também, concentrada nessa imagem. Estou aqui junto com vocês, como se eu estivesse ali de frente para essa imagem, esse espetáculo aqui. Pare tudo. Um ambiente confortável, agradável. Essa é o Yantra Dhyana. Meditação em uma imagem, um cenário. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna. Estou aqui de ladinho com vocês em Shiva Mudra. Concentre, respirações lentas e profundas, mas agora não é para pensar na respiração. Deixa ela fluir do jeito que ela está. É para pensar nessa imagem. É só nessa imagem, mais nada. Não analise, não resolva coisa alguma. Só sinta. Vamos entrar nesse canal da intuição. Concentre, pare, pause. Mais 2 minutinhos. Concentre. Se essa imagem já for muito forte na sua mente, você pode fechar os olhos. Se não, continue visualizando aqui na tela essa imagem como se você estivesse de frente desse cenário.
Hoje eu não trouxe o sininho, mas vamos cessando a meditação. Vamos voltando à consciência deste local. Acendi um fogo aqui para compor essa paisagem, porque nós temos de tudo aqui um pouco, né? Aqui nós temos a água, nós temos o ar, temos a terra aqui das rochas e da areia, e o fogo eu acendi agora, mas também pensando lá no astro-rei, que faz o papel do fogo. Os 4 elementos estão sempre presentes na nossa vida, em todo momento. E será o que Empédocles estava fazendo quando surgiu a ideia que o princípio de tudo eram os 4 elementos: terra, fogo, ar e água? Vamos na ordem de sutileza. A terra, o fogo, a água e o ar. E por que eu brinquei aqui com você? Será que estamos na Itália? Na Sicília? Em Argi... Peraí que eu vou descobrir a palavra aqui direitinho, que eu vou falar para vocês. Argigêndro. O professor esqueceu aqui o nome da cidade onde nasceu o Empédocles. Sem os óculos é difícil. Empédocles, Agrigento. Agrigento, na verdade, é uma província da Itália, tá? E não sei se é uma cidade, eu acho que tem uma cidade também, mas é uma província, é um estado da Itália que fica a sudoeste da Itália, na ilha da Sicília. Quem já foi lá? Não sei se você já foi, Gorete, na Sicília. Então mas você consegue localizar onde que é. Eu não consigo mudar aqui para mostrar para vocês onde fica. Eu até tenho a foto. Então foi ali, nesta cidade, que nasceu Empédocles, que foi um filósofo pré-socrático. Quando ele nasceu, marquei tudo isso aqui, ó, por volta de 492 a.C. Viveu e trabalhou nessa cidade até sua morte. Isso. Então, olha só revisando o que a gente viu até agora, a gente falou dos filósofos da physis, os filósofos da natureza, que hoje em dia são chamados físicos, né, que estudam os fenômenos da natureza. A gente viu Tales com o princípio da água. Então, eles todos, começou com Tales, saindo daquela ideia mitológica ligada a algo sobrenatural que explicasse os fenômenos, para a ideia de usar um raciocínio, entre aspas, lógico, baseado em experiências, baseado em momentos, por que não momentos como esse de apreciação dos cenários ali que eles tinham à sua volta. A maioria eram gregos, sendo que muitos eram italianos, como esse que nós vamos falar hoje. Então, Tales achava que o princípio de tudo era água. Depois nós falamos do Heráclito,
onde ele falava que era o Heráclito era o ar, meu Deus, me ajuda. Teve um que falava que era o fogo. Quem que era o fogo? Meu Deus. Anaxímenes. Bom, pode ser que eu tenha confundido um com o outro, né? Que falavam que é o fogo, mas Pitágoras eu não esqueço. Pitágoras era os números, a música das esferas. Então, entre Pitágoras e o Empédocles, aliás, na mesma época, eles eram contemporâneos, tinha o Anaxágoras, o Parmênides e o Zenão. Só que não vamos falar deles porque eles eram mais filósofos do que cientistas, né? O pensamento científico, ele começou lá na Jônia, lá no Tales de Mileto, né? E ficou restrito lá por longo tempo. Mas como vimos, Pitágoras, ele foi lá pro sul da Itália, lá para Samos, e difundiu a orientação científica na costa mediterrânea. Então, Pitágoras contemporâneo lá do Empédocles. Vamos falar do Empédocles. É que eu só fiz uma pequena revisão que a gente começou no Tales, tá? Foi a partir de Tales em que começou a brotar a ciência de novo lá na Grécia. Então, Parmênides e Zenão, contemporâneos, eram mais filósofos do que cientistas. Bom, eu estou seguindo meu livrinho aqui, ó, História Ilustrada da Ciência, na qual eu estudei no tempo em que eu era estudante de Química na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho que explicar, viu, Gorete, para o pessoal que vai assistir. Você já sabe disso, mas eu preciso explicar, voltar, revisão. Fique aí, Gorete, fique aí, que é muito interessante, ó. Então, eles eram mais filósofos do que cientistas, e algumas de suas ideias podem parecer um pouco estranhas, mas ainda mais estranho foi Empédocles de Acragas. Acragas é o atual Agrigento. Acragas, no costa sul da Sicília, como eu falei, era uma cidade muito bonita. Se eu pudesse passar aqui, depois eu vou colocar aqui no comentário as fontes de onde eu tirei. Em um centro de cultura grega, até ser destruída pelos cartagineses no final do século V a.C. Empédocles, que lá nasceu, como falei, por volta de 492 a.C., viveu e trabalhou na cidade até sua morte 60 anos depois, e é personagem de muitas lendas. É mencionado como médico por escritores, médicos, e se supõe que tem escrito um tratado da medicina. Mas o que eu quero falar dele é sobre isso aqui que eu vou falar agora. De fato, Empédocles deu algumas contribuições reais à ciência grega, das quais se destaca a doutrina dos 4 elementos. O que ele parece ter feito foi modificar os pontos de vista extremados de Parmênides e chegado à ideia das 4 substâncias ou elementos imutáveis, ou como ele os chamava, raízes de todas as coisas. Agora vocês estão vendo o link, né? Por isso que eu falei dos 4 elementos. Então, esses elementos, raízes de todas as coisas e 2 forças básicas, preste atenção. Os elementos indicados eram a terra, o ar, o fogo e a água. E as 2 forças eram chamadas mais poeticamente de amor e ódio. Isso é, atração e repulsão. E isso vocês vão ver mais tarde que
isso que ele chamou de amor e ódio, mais tarde, isso tem a ver com as afinidades químicas, certo? Quem já estudou química sabe o que eu estou falando. Os elementos não devem ser considerados idênticos às substâncias ordinárias que têm esses nomes, certo? Mas antes as suas características essenciais e permanentes. Preste atenção, ó. Cada substância material é, porém, composta delas. Assim, um pedaço de madeira contém o elemento terrestre e é por isso pesado e sólido, tá? Então, a madeira, ela contém a terra. Não quer dizer que a madeira é a terra. O elemento aquoso, e por isso, ao ser aquecido, expele primeiro a umidade. Alguma coisa que expele a umidade. Assim como o ar fumega. Algum elemento que fumega, ele é composto de ar. Né? O que é que solta? Né? Vapor d'água. E o fogo emite chamas quando queima. Então, é assim, um elemento que produz essa atividade, né? Ele contém em maior parte fogo, ar, o ar fumega, o fogo emite chamas. E as proporções desses elementos determinam a espécie de madeira. Como veremos adiante, essa teoria dos 4 elementos se mostraria de capital importância. O Empédocles, ele fez várias experiências e uma delas, ele descobriu que o ar é pesado, que o ar tem peso. E é uma experiência que ele fez com a clepsidra, que é um relógio d'água. E sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. Ele provou que o ar existe como corpo material através da clepsidra. O relógio d'água é um objeto cônico, é um cone, né, igual um sorvete, assim, uma casquinha de sorvete, com aberturas na base e no pico. Quando colocada num tanque com água, a água demora um certo tempo para enchê-la completamente, servindo assim como uma medida rústica de tempo. Empédocles observou que se tampasse a abertura no pico da clepsidra, a água não conseguiria preenchê-la completamente, e quando se destampasse a abertura, o ar sairia imediatamente, dando lugar para a água. Então, diz que Empédocles foi que descobriu o vácuo. Então, além dessa experiência, ele fez várias outras. E foi ele que sugeriu o estágio da evolução do universo, a respeito do 4º estágio da evolução do universo, tal como o Darwin. Ele acreditava que no princípio várias partes de animais, vários membros e órgãos foram formadas e depois reunidas. Nos estágios primitivos, isso resultou na criação de monstros, daí as histórias lendárias sobre eles. Mas eles não se adaptaram ao meio ambiente e não sobreviveram, nem se reproduziram. Finalmente, porém, aconteceram formas satisfatórias, em harmonia com o que os circundava. Conseguiram produzir crias e assim sobreviveram. Presta atenção. Essa era, de certo modo, uma doutrina de evolução e seleção natural. E foi, de fato, citada por Darwin no prefácio do seu famoso Origem das Espécies. Então, mas com Empédocles, a seleção para ao chegar às criaturas apropriadas,
que se propagam, embora seja justamente aí que começa a teoria da devolução de Darwin, recorrendo aos efeitos de hereditariedade. Bom, como médico, ele descobriu inúmeras coisas. Então, guarde esse nome, Empédocles. Apesar das experiências que ele fez, que ele provou, que ele viu, que ele sentiu, ele também era um meio maluquinho. E disseram que ele, para provar que ele era sábio, era um cientista, ele era da elite, ele foi lá no vulcão Etna, né? Ali na Sicília, para provar que ele era um cientista muito sábio. Dizem que ele quis pular lá dentro e sair vivo. Só que não. Ele pulou e morreu lá mesmo. Foi assim a morte do Empédocles. Só que muitas coisas sobre esses cientistas pré-socráticos não tenho a certeza, né? Porque não ficou nenhum escrito sobre eles. Realmente acabou tudo. O que ficou foi a transmissão oral, e Aristóteles foi um dos primeiros a contar e a escrever sobre eles, e mais tarde vários outros também. Tem muitas lendas, mas também tem muitos relatos que provavelmente devem ser verídicos. Olha, na próxima a gente vai dar continuidade, nós vamos chegar ao Sócrates, só que não vamos de passagem falar dele, porque Sócrates foi simplesmente um filósofo, já não foi um cientista, mas uma figura muito importante, tanto que que, por isso chamados filósofos pré-socráticos e filósofos pós-socráticos. Ele mudou muita coisa com relação à filosofia grega. Mas, então, na semana que vem, a gente já vai ficar com ainda alguns filósofos. Na semana que vem, no último quarta do mês, nós vamos finalmente chegar em Leucipo e Demócrito, que foram os atomistas gregos. Eles chegaram a falar sobre os átomos, a partícula mais indivisível da matéria. E agora nós ficamos só com esse Empédocles, né? Então vocês entenderam? E aí, já que existem muitas lendas, e também nós podemos pressupor, será como deu um insight na vida dele, em que ele disse que os 4 elementos são o princípio do universo. Não que cada coisa continha o fogo, né? Se fumegava, era ar. Se queimava, tinha fogo, né? Aquela ideia. Como ele descobriu? Esses filósofos naquela época viviam num lugar parecido com esse aqui, diante do mar, em uma vila, lá diz que tinha uma vila, a Vila dos Templos, Villa di Templi, di Templi, lá em Agrigento. E esses caras ficavam rodando ali, e uma hora eles sentavam junto ali, naquele cenário, e paravam, né, para observar. Então é isso que a gente pode supor que eles faziam na época. E de uma hora para outra eles tinham essa teoria, essa intuição de tanto observar os elementos da natureza, de tanto observar a natureza. Provavelmente foi assim. Eram cientistas meditadores? Eu tenho quase certeza que sim. E para que a gente precipite esses insights na nossa vida, que a gente precisa de muito insight, a gente pode dar a direção à nossa vida através desse canal, o canal dos insights, da intuição. A gente precisa pousar o pensamento, tal como Empédocles fez, tal como todos esses filósofos gregos e
E olha, a gente vai chegar lá no Einstein. Calma, fiquem aí. Cada vez mais essa série vai ficar melhor. Todos os meus recursos aqui tecnológicos vão ficar muito bom. Então vamos de novo. De posse desse propósito, entrar no canal da intuição, nós vamos ter mais 5 minutos em que vamos nos recolher e imaginar que nós estamos lá, na Itália, no sudoeste da Itália, em Agrigento, junto com esses filósofos todos, meditando em um cenário parecido com esse. Mais 5 minutinhos. E aqui tenta observar todos os elementos que existem aqui. Provavelmente a terra está ali nas rochas, na areia. O fogo, como eu disse, está lá no sol brilhante. Mas pode até ter um foguinho também. O ar está ali no céu, cheio de prana, de energia vital. Ah, gente, nós temos o 5º elemento, mas o Empédocles ficou só no 4º, que é o éter. O éter, que é do prana. Vamos ver quem vai falar sobre o éter. E temos a água ali no mar, nosso mar lindo. E todo esse cenário também estava lá em Agrigento. Vou voltar aqui um pouquinho do fogo. Deixa eu botar um pouquinho do fogo aqui, junto, como se fosse um sol ali, aqui, ó. Os 4 elementos aqui. Imaginando o quanto o Empédocles observava tudo isso à sua volta, como ele intuiu essa ideia do princípio de todas as coisas através dos 4 elementos. Concentre, pare todo e qualquer pensamento. Costas eretas, cabeça no prolongamento da coluna, mãos em Shiva Mudra. Aquece-se. Se essa imagem já dominar a sua mente, aí você fecha os olhos. Os 4 elementos aí presentes nessa imagem. Imagine um sábio, um filósofo, caminhando por uma praia, sem pensar em nada, apenas sentindo as águas, o toque das águas nos seus pés, o calor do sol, seus pés tocando na terra, as águas
tocando seus pés, o sol tocando a sua pele, um vento gostoso que traz um ar. O princípio de tudo, os 4 elementos. A ideia é que o ar é pesado, a ideia é que há uma afinidade entre os elementos, por isso eles se unem, mas também pode haver uma separação, uma desafinidade dos elementos, por isso eles se separam. Pode ter um amor e um ódio ali dos elementos, tal como Empédocles imaginava. Ele também foi um contemporâneo de Pitágoras, pitagórico. Todos eles achavam que a Terra era redonda, que em volta dela eram compostos de círculos cristalinos que compunham a música das esferas. Mais 2 minutinhos. Vamos. Fazemos essa experiência de meditar, de parar o pensamento, de aquietarmos. É uma experiência, é uma prática, é um momento em que paramos tudo, concentramos numa só coisa. Hoje trago esse cenário. Nosso propósito maior é entrar nesse canal da intuição. O canal onde precipita nossos insights, o nosso conhecimento, que direciona a nossa vida, que dá a direção. Meditar é isso. É muito diferente do que as pessoas pensam que é. Ficar falando. Eu até estou falando demais. É silenciar, é estar atento, atenta àquilo que está acontecendo ali, naquele momento, naquela hora, através de uma imagem, pode ser através de um som também. Meditar é isso, nada mais do que isso, é simples, simplesmente é parar o pensamento em uma só coisa. Então esse último minutinho, silêncio total, essa imagem de hoje aqui, da praia de Itaguaçu, Floripa, os 4 elementos presentes. Concentre, pare todo e qualquer pensamento. Assim que a imagem impregnar sua mente, pode fechar os olhos.
concentre. Vamos então, meu povo, encerrando a meditação, encerrando esse momento aqui de meditar. É outra coisa, é simplesmente isso. De acordo com os cientistas, eles tinham insights só de ficar quietos, observando a natureza. Do Shiva Mudra, transmutemos ao Pranudra. Faça novas respirações profundas e até o nosso próximo encontro Swastika. Amanhã às 5 horas nós temos a prática mais completa que facilita a meditação. Então venham às 5 horas aqui e obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar todas as fontes aqui para que vocês estudem, para que a gente estude. É só uma curiosidade de como vem vindo na linha do tempo essa história de meditação. Ela sempre existiu. E essa foi a motivação de muitas descobertas, inventos, insights. Então, vem comigo, compartilhe se vocês gostaram. E até ao nosso próximo encontro. Vem aí, o curso de mudar, presencial, hein? Tchau, Gorete!